tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é exclusiva das maravilhosas flores e dos saborosos frutos. Alguns nem tanto. A gente vai ter um olhar mais próximo para entender a importância deles como parte do corpo da planta e também para a natureza, para a vida, para a gente. A flor tem uma função muito especial no corpo da planta. Ela é a responsável pela reprodução da planta. Reproduzir significa gerar novos indivíduos iguais. Vai dar oportunidade para a planta se multiplicar. Mas como uma flor ajuda nisso? Antes de olhar para a flor, eu quero que vocês pensem no ser humano, nos animais. A gente sempre precisa de um indivíduo masculino, um macho, e um feminino, uma fêmea, para gerar descendentes, para gerar filhotes, para gerar bebês, né? Então a gente tem a estrutura masculina e tem a estrutura feminina que juntos vão dar um novo indivíduo. Na natureza, nas plantas, isso também acontece. Olhando de pertinho na flor, eu estou mostrando para vocês as estruturas masculinas e femininas da flor. Não sabe quem são? Vou mostrar para vocês. A estrutura feminina geralmente é uma só, um canudinho central no meio. Esse canudinho, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, se a gente fosse olhar ele bem de pertinho para vocês entenderem, esse canudinho é um tubinho mesmo que leva a uma bolsinha. Essa bolsinha tem o óvulo. O óvulo é a estrutura feminina, a célula feminina que a gente precisa juntar com a masculina. Então, tá aqui a estrutura feminina, um canudinho. Agora, a estrutura masculina são essas aqui. São muitas, geralmente elas são realmente muito numerosas. Esses filamentozinhos produzem uma célulazinha que vocês conhecem, já ouviram falar, chamada pólen. O pólen é essa estrutura masculina, é a célula masculina que a gente precisa juntar com a feminina, o óvulo. Só que tem um pequeno porém. A flor não se mexe, planta também não se mexe. Como é que a gente faz para o pólen chegar lá na boquinha do canudo para entrar dentro da estrutura feminina e encontrar o óvulo? Aí é o grande desafio da natureza. A natureza perfeita e maravilhosa criou atrativos para conseguir uma ajuda muito importante. Esses atrativos são cores maravilhosas, cheiro, um perfume maravilhoso e principalmente um suquinho adocicado chamado néctar. Esse néctar é alimento de muitos insetos. Então, vocês já devem ter cansado de ver insetos rodeando flores. E é aí que a flor conta com a ajuda deles. Quando o inseto vai beber o néctar, ele encosta nas estruturas masculinas e fica cheio de pólen. E aí, quando ele voa e vai para outra florzinha, ele encosta o pólen na estrutura feminina. Nesse momento, o pólen desce pelo canudinho e encontra o óvulo. Perfeito, né? O nome desse processo se chama polinização. Polinização, essa palavra já vem de pólen. Polinização é a entrada do pólen na estrutura feminina quando os dois se encontram. E isso geralmente é feito com a ajuda de insetos, então principalmente a abelha. Ninguém mata a abelha não, por favor, tá? Vou mostrar para vocês agora algumas imagens de algumas flores que eu peguei no condomínio, que eu fiz a foto para vocês identificarem, conhecerem as estruturas masculinas e femininas das flores. Em seguida, tem um vídeo rapidinho mostrando um momento que eu peguei também de polinização, um momento que o inseto está na flor procurando o néctar e com isso está ajudando a transferir o pólen da estrutura masculina lá para a estrutura feminina da flor.
existe o encontro dentro da estrutura feminina do pólen e do óvulo, começa a magia, a formação do fruto. Nesse momento, as pétalas das flores caem, por isso que é muito comum a gente ver as pétalas do chão, e fica preso lá no galinho, na ponta do galinho, onde estava a flor, a estrutura que vai dar origem ao fruto. Mas agora vamos olhar para o fruto. O fruto, o que tem dentro dele de tão importante? Qual é a função dele? Guardar a semente, que é o caroço que a gente conhece, né? Ele guarda a semente, porque ali dentro daquela semente tem um bebê planta chamado embrião. E esse bebê sim vai dar início a uma nova plantinha. Quando ele cair no solo de novo, quando ele cair na terra, ele começa a germinar. Então, aí a gente completa o ciclo de vida, né, da reprodução daquela planta. Agora, vamos entender os dois tipos de fruto que a gente pode classificar. Eles se chamam frutos carnosos. Quando a gente fala carnoso, a gente imagina carne, né? Carne mesmo. Não. A principal característica é que ele tem que ter água nessa parte em volta da semente. Então, se ele tem que ter água, tem que ser molhadinho. E o outro tipo de fruto é o fruto seco. Seco, o nome já diz, ele não tem água. Então, se não tem água, ele é duro mesmo, bem mais difícil de ser comido do que o fruto carnoso, que é suculento. Eu busquei aqui no meu condomínio alguns frutos de jardim para vocês entenderem o que é um fruto carnoso e um fruto seco. Espera aí que eu vou pegar ele. Bom, eu tô aqui com os frutos carnosos que eu peguei para mostrar para vocês como ele tem a água dentro, aquela suculência, tem que ter um suquinho. O pingo de ouro, um frutinho amarelinho que tem, né? Planta chamada pingo de ouro. Vou abrir aqui. Essa é muito pequenininha para vocês verem. Eu vou colocar um papel pra gente ver se vai molhar. Vamos ver. Aqui. Suculento, carnoso. Esse daqui, a amora. Vou abrir também, peraí. Abri a amora, vou de novo passar o meu dedo. Suculento, tem água. Esse acho que não vai dar para espremer muito, não. Espremeu. Agora, vamos aos frutos secos. Vamos lá. Eu peguei esse aqui, muito comum da gente ver nas árvores. Esse é um fruto, olha o barulho dele. Ó. Já mostra que não tem muita água. Vou abrir. Ui, caiu tudo aqui. Olha aqui. As sementes estão lá dentro. Tem alguma coisa molhadinha, suculenta? Esse daqui que fica penduradinho assim, ó. Barulho. Vou tentar abrir ele. Olha aqui. As sementes lá dentro, ó. Essas são as sementes. Não tem água, seco, seco. Espero que vocês tenham entendido que dentro daquela flor linda tem estruturas femininas e masculinas que precisam se encontrar e contam com a ajuda dos insetos para proporcionar esse encontro do pólen com o óvulo. Esse processo se chama polinização. E sem a polinização não existe a formação do fruto, que pode ser carnoso ou pode ser seco. E vocês já sabem disso agora, né? O que vale é a gente lembrar que sem plantas, sem insetos, nós não teríamos alimento, nós não teríamos os frutos. Então, nós temos que proteger eles muito bem, não só as plantas, como os insetos também, gente. Um beijo muito grande para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.